Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais um dia estamos aqui para a honra, para a glória do nosso Deus. Porque Ele vive, porque Ele reina, porque nós estamos aqui nesse dia, porque o Senhor permitiu e porque Ele cuida de mim e porque Ele cuida de você. Por isso que nessa manhã nós temos que render graças ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, ser grato em todas as circunstâncias, mesmo passando por lutas, por enfermidades, passando por estreitos, mas nós glorificamos o Senhor, porque por causa do Senhor, da misericórdia dele, é que eu e que você não somos consumidos. Então, louve a Deus nessa manhã. Glorifique o nome do Senhor. Seja grato ao Senhor pelo dia de hoje, pelo dia de ontem que se passou. A irmã Solange, mas ontem foi um dia tão atribulado. Mas a palavra do Senhor diz que somos nós mesmos que causamos essas coisas para nós. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes, nós passamos por enfermidades porque nós não vigiamos. Nós somos, às vezes, negligentes com a nossa saúde. Nós nos acomodamos muitas vezes com o nosso peso, com o excesso de alimento, de gordura, de sal, de açúcar. E aí vem as consequências. E às vezes também nós sofremos as consequências com dentro de casa, às vezes com a família, com os filhos, também porque às vezes somos também negligentes. A gente vai passando a mão em situações e quando menos esperamos, nós já não podemos mais controlar aquela situação. Então, nós temos que buscar o Senhor, porque o Senhor é a misericórdia dele. Se não fosse a misericórdia dele, talvez eu não estivesse aqui nessa manhã e nem você aí nessa manhã. Mas vamos para a palavra do Senhor, vamos glorificar o Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações. E nós vamos, abra aí no capítulo 3, versículo 22. E aí nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Já abriu a sua Bíblia? Então vamos para a palavra do Senhor. E vai dizer assim no versículo 22 e 23. Presta atenção. Escuta essa palavra. E vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Deus grandioso, grande é a fidelidade do Senhor. A palavra de Deus diz que mesmo que nós não sejamos fiel, ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel para comigo, para com você e para a sua casa. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, santo, 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 Pai. É o teu nome, Senhor. Pai, que nessa manhã o teu Espírito Santo esteja, Senhor, falando aos nossos corações, meu Deus. Esteja, Senhor, abrindo a nossa mente para vermos, para entendermos a tua palavra, meu Deus.
Senhor, acalma, Senhor, o nosso coração. Senhor, acalma, Senhor, irmãos, irmãs, que talvez nessa segunda-feira tenha acordado atribulado. Senhor, tenha acordado achando que pode confiar na força do seu braço, na sua inteligência, meu Deus. Pai, que a tua palavra ela entre, Senhor, fazendo a separação. Que nós venhamos ver que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que, Senhor, se não fosse as tuas misericórdias, meu Pai, nós não estaríamos mais aqui. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, mesmo nós passando, Senhor, por estreitos, por desertos, por vales, Senhor, a tua mão tem nos guiado, meu Deus. Louvado seja o teu nome. A tua mão, Senhor, tem nos sustentado, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, abre, Senhor, a nossa mente, Senhor. Usa, Senhor, a nossa boca, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós confiamos em Ti. Senhor, nos faz examinar a tua palavra, as escrituras, meu Deus, para que nós venhamos andar, Senhor, nos teus caminhos, para que nós venhamos, meu Deus, alegrar o teu coração, satisfazer a tua vontade, meu Deus. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Fala conosco através da tua palavra. Continua, Senhor, conosco nessa manhã de segunda-feira, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sentimos a tua presença. Nós te agradecemos porque nós não somos guiados pelo mundo, Senhor. O mundo jaz o maligno. Mas nós somos sustentados pelo Senhor e somos guiados, Senhor, pelo Senhor. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, ó Deus soberano, grandioso. Obrigado, Deus. Fica conosco, Pai. Toca nos corações nessa manhã. Senhor, aquele que amanheceu atribulado, Senhor, que venha ouvir essa palavra, que venha acalmar o seu coração, meu Deus. Confiar que o Senhor, as tuas misericórdias, meu Deus, são grandes e que se renova, Senhor, nessa manhã em nossas vidas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Muitas vezes nós queremos desanimar na caminhada. Nós queremos nos entristecer na caminhada. Nós olhamos para trás e pensamos às vezes que estamos só. Mas aí o Senhor, ele olha para mim, ele olha para você nessa manhã e ele nos fala que nós não estamos só. Você pode até estar indo só para a igreja, você pode até estar só em um momento de oração na sua casa, orando pela sua família. Você pode muitas vezes ver a luta se levantando no meio da sua família, da sua parentela. E às vezes as nossas forças elas vão se esvaindo. E aí a gente vai querendo olhar para trás. Mas aí o Senhor fala ao meu coração e ao seu coração nessa manhã. Ele vai dizer que a esperança de auxílio pela misericórdia de Deus, eu tenho essa esperança. E você também tem, de estar aguardando no Senhor. Porque Ele não desampara nem a mim, nem a você. Se você pensa que você está aí por causa das amizades que você tem, do dinheiro que você tem, da família que você tem, da igreja que você congrega, eu sinto muito em lhe dizer. Você está aí porque Deus permitiu, porque Ele quer. É porque Ele quer. Senão você não estaria mais aí, nem estaria nem vivo. Nem vivo.
Então nós temos que ser grato ao Senhor. Mas, irmã Solange, eu estou tão enfermo. Ô, meus irmãos, se for para falar de enfermidade, nós vamos sentar aqui, ó, eu vou passar a manhã inteira. Para que eu pudesse me sentar aqui, já usei uma máquina aqui dando massagem aqui, que estou puxando de uma perna faz dias. Uma crise terrível de labirintite, que glória a Deus, para a honra e a glória do meu Deus. Hoje eu estou falando assim, eu não estou vendo aqui o celular balançando. E eu louvo a Deus. Então nós estamos aqui para falar do Senhor. Para falar desse Deus tão grandioso que cuida de mim e que cuida de você. Se as misericórdias do Senhor não tivessem vindo sobre a minha vida nesses dias de tribulação que eu passei, de enfermidade, eu não teria me levantado mais da cama. Eu estaria deitada. Como muitas me dizem assim, irmã Solange, eu passei foi 30 dias sem me levantar. Eu não me levantava porque a cama rodava, porque a casa saía do lugar. E mesmo assim, eu com essa crise, o Senhor me permitiu estar aqui, me permitiu gravar com você, me permitiu falar, me permitiu ir para a igreja, me permitiu ir para as reuniões de oração. Então eu louvo a Deus. E eu tenho essa certeza absoluta que foram as misericórdias do Senhor. Esse final de semana, eu passei esse final de semana com a minha mãe, graças a Deus, uma cuidando da outra, né? Ela já bem velhinha, com seus 80 e poucos anos, já enferma, e eu também já sem saúde, mas nós passamos juntas. Eu cheguei ontem à noite de viagem, já era 8 e pouco da noite quando eu cheguei, mas eu louvo a Deus, porque mesmo assim o Senhor me levou até lá e passamos um final de semana abençoado, glória a Deus, aonde o Senhor me deu, realizou o desejo do meu coração, de estar ali cuidando dela, de estar ali junto com as minhas irmãs, ajudando, conversando. Então eu sou grata a Deus. E o que eu tenho para dizer nessa manhã é que foi as misericórdias de Deus. Que se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Talvez eu estivesse deitada, talvez eu estivesse resmungando, murmurando, mas eu estou aqui, glorificando a Deus com a minha vida, com a minha boca, dizendo ao Senhor que Ele vive. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele reina, eu sei que Ele cuida de mim e eu sei que Ele cuida de você. O Senhor cuida de você. Se você está aí hoje, se você está aí hoje, é porque o Senhor tem permitido. É porque as misericórdias dele não têm fim e te alcança todas as manhãs. Todas as manhãs. Se tu está aí no teu trabalho, se tu está aí na tua casa, se tu está aí no meio da tua família, é porque o Senhor permitiu. Talvez você já tivesse desistido. Bom dia, granjeiro. Deus abençoe a sua vida. Talvez você já tivesse desistido no meio de tanta enfermidade. Aí você olha para trás e vê, você diz: meu Deus, eu ainda estou aqui, louvado seja Deus. Aí você olha e vê alguém que era mais novo que você se foi. Ou alguém que estava talvez melhor que você, de saúde, prosperando, tudo mais que você, e quando você menos espera, você diz: meu Deus, o que foi que aconteceu ali naquela casa, naquela família? Senhor, e eu estou aqui. Então eu quero lhe dizer, se você está aí hoje,
Se você está no meio da sua parentela hoje, olhando para os seus filhos hoje, tendo o direito de trabalhar, ganhando o pão de cada dia, ou sendo sustentado pelo Senhor, é a misericórdia de Deus que não tem fim e que se renovou na sua vida cada manhã. Não é porque você é inteligente, não é porque você é bonito ou novo, não é. Não é porque você tem amizades importantes. Não é mérito seu, é de Deus. Aqui o profeta vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E a palavra do Senhor vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperei nele. Se você tem esperado no Senhor, você está esperando pelo tempo certo, pela pessoa certa. Não queira atropelar as coisas, não, que dá errado. Eu já vi muita gente dizer assim: não, eu vou fazer porque eu acho que eu tenho que fazer, porque eu estudei para isso e tem que ser assim, e não ora a Deus. Às vezes é instruído por pessoas que nem têm o temor do Senhor, e aí dá com os burros na água. Mas se você tem orado a Deus, tem dependido do Senhor, se você tem esperado paciente pelo Senhor, pois ele responde a você. Vai dizer no versículo 25 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, vai dizer assim: bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Em silêncio. Quando você vê muita zoada, saia de perto. Saia de perto. Porque o que vem do Senhor é manso, é suave, é sutil, traz paz. Traz paz. Quando você estiver em um lugar agitado, um lugar com confusão, ore a Deus, não é bom. Isso perturba a nossa alma. E aqui ele vai dizer: esperar em silêncio. 27 vai dizer: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e fique em silêncio, porquanto seja o jugo, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Às vezes a gente quer zoadar, quer impor os nossos direitos, né? Nós falamos assim: ah, eu tenho direito, eu não vou ficar calado, eu vou falar. E às vezes geramos contenda, mas a palavra do Senhor diz que bom é ficar em silêncio, é aguardar no Senhor, é colocar a boca no pó, é se humilhar diante do Senhor. Aí a palavra vai dizer aqui que o Senhor ouve a nossa oração. Você pode estar olhando para o céu e achando que o céu está fechado, que as suas orações o Senhor não está ouvindo. Mas eu quero lhe dizer que se você tem se humilhado na presença do Senhor, se você tem buscado o Senhor em silêncio, se você tem clamado por Ele e você não abriu mão do Senhor por nada, Ele é prioridade em sua vida. Eu quero lhe dizer que as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E a misericórdia do Senhor não tem fim. E ela se renova nessa manhã na minha vida e na sua vida. Bom dia, Raniela Oliveira. A misericórdia do Senhor, Dan, ela se renova na sua vida.
se renovou nessa manhã. Quando você abriu os olhos, o Senhor renovou as misericórdias dele. É de dia em dia. A palavra do Senhor diz que é de glória em glória. E o Senhor tem nos sustentado. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Então não desanime. Se você está aí hoje, quem abriu essa porta foi Deus. Se você está passando por luta, por enfermidade, por estreito, saiba que a misericórdia do Senhor, ela chega na hora certa. Ah, irmã Solange, mas eu não sou fiel ao Senhor, mas Ele é fiel a você. Ele é fiel a você. Ele deu o único filho dele, Jesus, pela sua vida, pela sua família. O único filho amado, ele deu por mim e por você. Então seja grato ao Senhor. Seja grato a esse Deus. Não troque ele por qualquer coisa, por nada, por um prato que o inimigo talvez esteja lhe oferecendo. Quando muitos hoje talvez deixaram de ir para a casa do Senhor, se afastaram dos caminhos do Senhor, porque a proposta foi maior, encheu os olhos. Lá na frente vai ter um espaço dentro de você e você não vai entender o que é. Esse espaço, só quem preenche ele é o Espírito Santo de Deus. Só ele se encaixa nesse lugar. Só ele traz essa alegria verdadeira. Só ele. Só ele. Então, nessa manhã, glorifique o nome do Senhor e reconheça, seja grato e diga: se eu estou aqui hoje, foi o Senhor. Se eu recebi isso hoje, foi o Senhor. O Senhor tocou naquela pessoa, o Senhor abriu aquela porta. Se eu não me atrasei no emprego hoje, foi porque o Senhor fez isso. Se eu me atrasei hoje, foi um livramento que o Senhor me deu no caminho. O Senhor cuida dos seus. Eu tenho essa certeza na minha vida. Quando eu estou encurralada em alguma situação, quando eu menos espero, de onde eu não esperava, o Senhor vem com socorro. De onde eu não esperava. A palavra vai dizer que quando o profeta chega na casa, quando Deus tira ele dali, daquela situação que ele estava ali, lá lá no Queribe, né? Ele estava sendo alimentado pelos couves e bebendo água daquele rio, comendo aquela carne que os couves levavam. Ele, quando seca aquela água, o Senhor diz: sai daí que eu vou. Vai ter uma viúva te esperando para te sustentar. E quando ele chega lá, a viúva só tem a última refeição para fazer. Ela disse: eu não tenho o que comer. Eu só tenho aqui essa farinha para fazer aqui um bolinho, um pãozinho, para mim e o meu filho, e depois nós vamos comer, e depois nós vamos esperar a hora da morte. Aí, às vezes, você olha para um lugar e diz: não vou nem falar, porque eu acredito que não vai poder me ajudar. E quando você menos espera, Deus multiplica aquele bocado e vai multiplicando dia após dia. É assim a misericórdia do Senhor. Se renova todos os dias. Louvado seja Deus. Eu tive assim um final de semana abençoado. Deus é bom. Deus fez multiplicar a farinha da botija. Bom dia, Wesley Alencar. Deus abençoe a sua vida, Glaudete, né? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe aí onde você está. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar aqui orando ao Senhor.
Meu varão está aqui me dando uma notícia assim não muito agradável, mas nós vamos estar orando nessa manhã. Eu peço a vocês, não vou citar a razão, mas é algo que entristece muito o meu coração. Mas a palavra do Senhor diz a mim e a você que as misericórdias do Senhor não tem fim. Tá indo pra lá, não é? As misericórdias do Senhor não têm fim e ela se renova a cada manhã. E eu creio que Deus é poderoso e que nada acontece na minha vida, nem na sua vida, que não tenha o consentimento do Senhor. Então, nós vamos esperar no Senhor, porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E eu creio, Senhor, que a tua mão vai estar sobre a família do irmão alemão nessa manhã, nessa hora. A tua mão, Senhor, poderosa, vai estar, Senhor. Nós oramos muito por essa causa. E eu creio, Senhor, que a tua mão não vai nos desamparar. Seja feita a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor e vamos orar ao Senhor. E seja feita a vontade do nosso Deus. Às vezes as coisas não acontecem como nós queremos, mas se nós estamos aqui hoje, a palavra do Senhor diz que eu não posso acrescentar nenhum côvado na minha vida. 50 centímetros. Eu não posso. Eu só posso viver até hoje. Até a hora que o Senhor marcar. Se eu tiver 30, 40 anos para frente, se eu tiver um dia, se eu tiver meia hora, eu não sei. Mas eu não posso acrescentar nada. Eu posso só confiar no Senhor e pedir a Ele que as misericórdias dele se renove na vida dos seus servos, daqueles que estão clamando por Ele nessa hora, nesse momento. E eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Vamos cantar aqui um louvor e vamos orar. Estejam aí em oração. Não vou citar essa causa agora para os irmãos, porque ele só citou no ar, assim, não sei direito ainda, mas foi algo que me entristeceu agora mesmo na minha alma. Eu senti assim, me apertou o peito, mas eu vou estar orando por essa situação e vou estar já também saindo daqui para ver como ficou essa situação. Não sei ainda, meus irmãos, mas nem por isso nós podemos deixar de louvar o Senhor, de engrandecer o Senhor, mesmo que nós tenhamos que passar pelo estreito, mesmo que nós tenhamos que passar pela dor da perda, mesmo que nós tenhamos que passar por deserto, nós temos que glorificar o Senhor, porque grande é o Senhor. Esse louvor é: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Louvado seja Deus. Cante comigo se você souber esse louvor. Glorifique o Senhor, mesmo nesse deserto, mesmo em meio à dor. Glorifique o Senhor e diga: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Deus, tu és um Deus grande e poderoso, Pai. Nós colocamos nossas vidas diante de ti, Senhor, porque nós cremos, Pai, que as tuas misericórdias, elas se renovam, Pai, nessa manhã, Senhor. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Oh, meu Deus, tuas misericórdias não têm fim em nossas vidas. Pai, nós te glorificamos e nós sabemos e cremos que tu és um Deus grande e poderoso, Pai. Então, nessa manhã, nós colocamos diante de ti, Senhor, a vida do irmão alemão, Senhor, a vida da sua irmã, que nós oramos muito, Maria Verônica de Lima, nós oramos muito por ela durante esse tempo. Pai, seja com ela nessa manhã, seja com todos aqueles, Pai, que estão com ela. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós te rogamos, Senhor, a tua graça, as tuas bênçãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nessa manhã, meu Pai, se for a tua vontade, Senhor, faz o mover, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos nessa manhã. Senhor, derrama tuas bênçãos, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Converte corações, meu Deus, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, aqueles que estão em desobediência, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Faz, meu Pai, um milagre, Senhor, nessa manhã. Derrama, Senhor, da tua porção. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos, das tuas misericórdias sobre nós, Senhor, sobre o trabalho de cada um que aqui está. Dá livramento, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Sabemos que o inimigo, ele tem sede, Pai, em vidas, mas nessa manhã nós glorificamos o Senhor, o que dá vida, Senhor, o que dá ordem até a morte, Senhor, para que ela bata em retirada, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos em Ti, Senhor, e no Teu poder, porque grande é o Senhor, grandes são as Tuas misericórdias, Pai. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, sobre cada um que está aqui comigo, Senhor, e que vai ouvir essa live. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, meu Pai, e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tome posse dessa palavra, que se você serve a Deus, você tem um Deus grande e poderoso. E que as misericórdias dele se renovou nessa manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Na minha vida e na sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Um beijo da irmã Solange. E Deus abençoe e te dê uma semana, em nome de Jesus, uma semana abençoada. Glória a Deus. Fica com Deus, que eu também estou com Deus, em nome de Jesus.